Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salve, Maria, seja a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu sou a missionária Sueli, pela bondade e misericórdia do Senhor. Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus Vencendo em Cristo, meu pastor, Ailton Mendes. Sou embaixo da bênção do meu pastor. Estou com meu esposo, né? Diácono Luísa. Estamos gratos a Deus, porque Deus ele traça uma trajetória para a nossa vida. Verdade, Pai. Ele encontra os seus vasos nesta terra para continuar a obra, para pregar o Evangelho, né? E assim nós recebemos um convite pelo evangelista Wagner, qual nós não conhecemos, mas Deus ele conhece e ele me conhece também. E conhece a cada um que está nesta casa, nessa noite. Ele conhece a cada um. Porque no livro, né, Jeremias fala que desde lá do ventre o Senhor, ele tem tudo já preparado. O que faz não está de acordo com o querer do Pai, é a oferta do mundo, é a desobediência. Louvado seja Deus. Mas o Senhor traz de volta, porque a palavra do Senhor diz que ele tem um tempo para deixar lá. Mas aqueles que são dele, ele traz de volta no tempo dele. Glória a Deus. Ele é Deus fiel. Então nessa noite, se você vem buscar por alguém que está desviado, se você vem buscar por alguém que não quer mais dar crédito à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor no livro qual nos foi passado, Isaías, capítulo 22, versículo 22, fala de um povo que abandonou os caminhos do Senhor. Fala de um povo que não queria mais obedecer os mandamentos do Pai. E aquele povo passou por tribulação, né? Aquele povo desceu, morreu, não foi pela guerra, mas foi pela doença, pela fome, pelo pavor, porque não quiseram voltar para os caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, né, diz para nós no livro de Mateus capítulo 11 que ele é o caminho, né? Ele é a verdade da vida, que ele chama, que ele vem para ser com renovo, com transformação de vida, com libertação para você. Né? Ele é o refrigério, louvado seja o nome do Senhor. Mas quantos não querem dar crédito? Quantos não querem vir aprender do Senhor? Lá no 25, no 28 em diante diz, né? Vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitos não querem, muitos querem receber a bênção, querem ver Jesus operar, mas não querem renunciar ao mundo para servir a Jesus. E tem que renunciar. Os irmãos podem se sentar. Então, no livro de Deuteronômio 28, nós vamos voltar no texto ao qual foi proposto nessa noite, né? Isaías 22. Mas a palavra do Senhor para aqueles que estão na obediência, para aqueles que estão na casa, fala sobre promessa de bênção. Temos promessa de bênção, promessa de cura, promessa de renovo, promessa de ser bem-sucedido, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Mas todos continuam guardando os mandamentos da palavra. Aleluia! É para esses. Não é para aqueles que só vêm visitar. É para aqueles que obedecem. É para aqueles que guardam os mandamentos. Fala, Pai! Aleluia! Glória a Deus. E serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Então tem que guardar os mandamentos da palavra, que hoje te ordena. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aonde você estiver, papai vai estar te vendo para te dar vitória. Ele sabe quem você é, ele te chama pelo nome, mas você tem que ter um contato, uma reverência com ele, né? No livro de João, capítulo 10, fala do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por você, mas é necessário você renunciar à oferta deste mundo. Não é de qualquer maneira que as bênçãos chegarão a você, que a promessa vai estar sobre a tua vida. Ele tem bênção, mas tem que ter renúncia. Louvado seja o nome do Senhor.
ele fala lá no versículo 15 das promessas de maldição também. O que é essa maldição? É aquilo que ele deixa acontecer, como ele deixou acontecer com Jonas, como ocorreu na vida de Saulo, Atos capítulo 9. Foi necessário, porque ele perseguia o povo de Deus. Foi necessário Deus parar Saulo e mostrar para ele que ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saulo, ele perseguia, ele prendia o povo de Deus. No livro de 1 Josué, após a morte de Moisés, ele fala para Josué: levanta, de como a pastora disse essa noite, é levantar é intimidade, é se levantar, é se posicionar, não é de qualquer maneira. Eu fui, mas Deus não me curou. Eu fui, mas Deus não falou comigo. Não. Deus, ele está te vendo. Ele quer posicionamento, ele quer na tua vida renúncia. Louvado seja Deus. E o Senhor disse para Josué: levanta-te. Levanta-te que eu serei contigo. Onde tu pisares, eu serei contigo. Terá vitória. Se você continuar guardando os mandamentos da palavra, guardando a palavra deste livro, então não é de qualquer maneira. É uma vida, louvado seja o nome do Senhor, uma vida de renúncia, uma vida de obediência para alcançar aquilo que Deus tem. Porque, como já foi dito aqui nessa noite, eu ouvi a pastora falando, não vai ter tempo de você pegar o que esqueceu. Não vai ter tempo de você correr atrás de mais nada. Você tem que estar preparado agora. Você tem que estar preparado hoje. O chamado é para agora. O chamado é hoje. Não é para depois você vir orar. Não é para depois você vir buscar. Você tem que colocar a vida no prumo. A sua vida tem que estar em constante no altar. Em constante em busca de Deus, em oração. Aleluia. Porque sem oração, sem perseverança, nós não recebemos de Deus. Não vai haver cura, não vai haver renovo, não vai haver transformação. É necessário a busca constantemente em oração. Ela já disse aqui também que mesmo que nós não vejamos a cura na nossa vida ou a salvação, mas nós temos que perseverar. Ela se levantou, ela veio adorar, ela veio cultuar o Senhor, e o Senhor já falou profundamente na casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor se encontra no livro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. O que ele abrir, ninguém fecha. O que ele fechar, ninguém abrirá. Aquilo que Deus tem para a sua vida, ele tem, ele vai te dar. Ele é Deus de vitória, mediante a sua perseverança, mediante a sua obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vinha para esta casa, eu vinha palestrando com o Senhor e falando com meu esposo, eu pude observar quanto nós temos pregado o Evangelho, quanto nós temos falado que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas quanto não tem dado crédito à palavra do Senhor. Jesus, ele morreu por mim e por você, ele deu a vida por você, para que você tivesse uma direção, para que quando o Pai te chamasse, o noivo chamasse a igreja, você estivesse bem preparado. Mas nós temos visto nos últimos dias quantos que estão na casa, quantos têm ouvido a palavra, mas quanto não têm decidido a renunciar por Jesus Cristo. A palavra tem sido pregada, mas não tem renunciado. E ele diz que o controle está na mão dele, a chave está na mão dele, a vitória está na mão dele, a bênção está na mão dele. Ele diz: vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Já foi dito aqui também no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Lutas, aflições e tribulações todos teremos, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor é conosco para dar vitória. Em todo o tempo que houver dor, houver dificuldade, o Senhor desce com refrigério, o Senhor nos fortalece e nós voltamos para casa adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque foi mais um dia vencido, foi mais uma noite de adoração. Então a gente observa quantos estão ali, como esse povo aqui do Vale da Visão.
Quantos estão ali hoje pelas ruas bebendo, se embriagando e voltando para casa destruído? Quantos estão sem Jesus Cristo? E se você levar a palavra, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma o cenário da sua vida. Não quer renunciar à bebida, não quer renunciar ao mundo, não quer renunciar aos prazeres dessa terra. Nós temos vivido no meio de um povo, mas Jesus diz lá no capítulo 6 de Isaías, quando ele chama Isaías, né, que após a morte do rei Uzias, ele chama ele ali, ele vê o trono, ele vê a glória do Senhor, né? E ele diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e habito no meio do povo de impuros lábios. Ele reconhece a posição dele. Ele reconhece ali como ele está. Eu preciso de ser liberto, eu preciso de transformação. E o Senhor usa o serafim e toca na boca de Isaías, libertando, purificando. E no momento do chamado para ele levar para o povo de Israel, o povo de Judá, aquele povo que não queria dar crédito, aquele povo que não queria ouvir o Senhor, ele ali, ele disse: eis-me aqui. E o Senhor envia para que aquele povo pudesse ser julgado, mas que aquele povo pudesse ter ouvido a palavra e não poder dizer: eu não ouvi. Quantos têm descido no nossos dias à sepultura e não têm dado crédito à palavra do Senhor? Quantos não têm renunciado? Começa pela nossa casa. Nós chamamos, convidamos para vir na casa do Senhor, filhos e netos. Não tenho tempo, não vai dar para mim, eu estou cansado. E quando a gente volta da igreja, eles saíram, foram passear. Né? Mas não tem dado crédito à palavra do Senhor. E aqui no texto fala a profecia contra Jerusalém. Deus, ele estava vendo toda aquela situação. Uma situação de bebedice. Deus considerava como uma cidade alegre, uma cidade que estava vivendo ali turbulenta. Povo indo para lá e para cá, sem dar crédito ao Senhor Jesus. Ali o texto vai dizer que era a profecia contra o Vale da Visão. Era um lugar usado por Deus como centro de revelação, onde Deus usava os seus em revelação, mas estava vivendo uma contrapartida do chamado daquele lugar. Era um lugar de revelação, era um lugar onde Deus usava os servos dele, mas o povo não queria. O povo queria comida, bebida, farra, festejar, mas não renunciava nada disso para dar crédito ao Senhor. O povo abandonou Jesus Cristo, o povo abandonou a palavra. Louvado seja Deus. E ali o texto vai dizer para nós que aquele povo, ele começou a construir, né, após Deus usar Isaías ali, Isaías, diz para ele que ia descer com a cobrança, ia descer ali uma situação da Síria contra aquele povo, ia vir a guerra, ia vir destruição, mas aquele povo não quis aceitar a palavra, e aquele povo começa a levantar muros, começa a fazer tanques, a represa de água naquele lugar, se preparando como eles achavam que ia dar certo. Né? Ali o povo procurava fazer o seu querer. Louvado seja Deus, não dando crédito ao chamado de Deus, ao arrependimento. Deus, ele chama o povo ao arrependimento naquele lugar. E hoje em dia Deus tem chamado ao povo na terra ao arrependimento, a ter um encontro com Jesus Cristo, mas não querem dar crédito. Eu passei um grande processo com a minha mãe partiu salva em Cristo. Mas eu passei um grande processo com a minha mãe, pregando o Evangelho. Minha mãe entrava na minha casa, eu falava de Jesus, eu conversava sobre o Senhor, e ela saía aborrecida, católica, não queria dar crédito, né? Já estava com 76 anos, não queria dar crédito. E chega um momento ao qual Deus permite. Minha mãe sofreu um infarto dentro de casa e ela não percebeu, não foi a médica. Mas no momento ao qual a pressão dela começa a subir, e ela vai à clínica, faz os exames, que tudo que tinha que ser feito ali, e ela é aconselhada a procurar um cardiologista. Procura um cardiologista, a senhora está com a pressão alta, e vê como é que está as coisas. Eu sou bem,
deve ser nada e vai, mas mesmo assim ela vai. Deus tem tempo para todas as coisas. Ele contempla você. O momento de salvação é hoje, o momento de transformação é hoje, o momento de renovo é hoje. Mas o Senhor está te observando. E ele observava minha mãe, eu falava para ela, ela ficava aborrecida. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu não vou falar mais. Eu não vou falar, Senhor, não está dando certo, Senhor. E minha mãe, meu Deus, eu prego para as outras pessoas e minha mãe corre risco de partir sem Jesus Cristo. Falei, meu Senhor, tem misericórdia. Eu falava novamente. E fui com a minha mãe até o médico. Aí ele pede os exames, a gente faz os exames. E quando o médico abre os exames, ele diz assim: quando a senhora infartou, a senhora ficou muito tempo internada? Minha mãe disse: não, não infartei não. Infartou sim. O coração da senhora só tem um pedacinho funcionando. O resto está tudo já comprometido. Não infartou. E aqui o médico mostra para minha mãe. Eu, meu Deus, misericórdia. E minha mãe começa a tratar. E naquilo que ela vai tratando, num dia, passa muito tempo, ela trata, tá tudo bem, a pressão tá tudo certinho, amém? E ela muito nervosa, muito preocupada com um irmão meu que estava passando uma tribulação. E ela na minha casa, ele não chegou, ele ainda não veio, ela morava só com outro irmão meu. E aí minha mãe, ela vai para casa fazer um café. E eu fico aguardando, falei assim, cara, daqui a pouco eu vou lá. E meu irmão chega, quando ele empurra a porta, minha mãe estava caindo no chão. Minha mãe sofre um AVC. E nós trabalhando para que ela aceitasse Jesus, para que ela se convertesse ao Senhor, no momento de angústia, no momento de sofrimento, ainda deu tempo dela levantar as duas mãos do Senhor Jesus. Ela aceita Jesus Cristo. E a gente continua trabalhando, ela vai internada, hospitalizada. E lá ela disse, e agora? Eu não passei pelo batismo. E ela não queria. Mas quando ela vê tudo se findando, ela pergunta pelo batismo. Nós conseguimos fazer um batismo para ela no quintal. E ela assim foi batizada e após isso minha mãe partiu. Então é assim que o Senhor faz, mas nós não podemos parar de pregar a palavra. Jesus, ele nos chamou para um povo que não quer dar crédito. Isaías, quando foi chamado, era para levar a palavra ao povo de Israel, o povo incrédulo, o povo que Deus já sabia que não queria dar crédito, mas vai lá, para que eles sejam julgados com excelência, para que não falte nada, para que Deus já sabia a intenção do coração daquele povo. E aqui nesse texto, Isaías 22, Deus, ele sabia a forma que aquele povo estava vivendo, mas não queria dar crédito. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa muitas das vezes sabe que ela precisa de mudar, que ela precisa de transformação de vida, que ela precisa de renovo, que ela precisa ser alimentada pela palavra, mas ela não quer renunciar. Né? Há uma visita, o pastor vai visitar a sua irmã, não crente, e ali ela está nos últimos dias da vida. Ele visita, ele volta para casa preocupado, ele vai na segunda vez. Quando ele chega, ele vai orar por aquela irmã que está nos últimos momentos da sua vida, e ela diz, não precisa falar, eu não quero. Mesmo num cenário de morte, mesmo no leito de dor, eu não quero Jesus Cristo, eu não quero. Mas nós não podemos parar, temos que continuar falando. E Deus, nesse texto, usa Isaías, vai lá, diz para aquele povo que virá sobre ele a Síria, uma afronta, haverá guerra, haverá destruição. Ali o texto diz que eles não foram mortos pela espada, eles foram mortos pelo medo, pelo terror, pela dor, pela situação, mas não renunciaram. Louvado seja o nome do Senhor. O controle está na mão do Pai. Ele está no controle. Aleluia. Aleluia. Ele é a chave, ele tem o controle da vida. A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fechar, ninguém abre. Me chama bastante a atenção que fala esse texto sobre Sebna e Eliaquim, fala sobre os servos do Senhor nesse lugar. Muitas das vezes, quantos estão fazendo
fazendo a obra do Senhor, sem obedecer, dando crédito, fazendo no altar do Senhor, mas aí no mundo, vivendo aquilo que o mundo está oferecendo. Deus está vendo, Deus vai cobrar. Coloca a tua vida no altar, põe a tua vida em ordem, porque o Senhor está te vendo. A palavra do Senhor, Ele cuida daqueles o qual Ele chama para trazer a palavra. Lá no livro de Josué, Ele diz: aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei vitória, eu serei com você. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto vai dizer que Sebna, ele era um tesoureiro, ele era um mordomo, ele era arrogante, ele era um homem soberbo. Quantos têm batido no peito e dito: eu prego, eu canto, eu louvo, eu estou na direção, eu posso? Quantos têm diminuído aqueles qual o Senhor chamou? Nós todos somos iguais perante o Senhor. O Senhor chama, Ele entrega para um louvor, outro para orar, outro para visitar, mas são todos servos do Senhor. Nós podemos observar que muitos, devido a cursos secular, tem desprezado aos outros que o Senhor também chamou, e são servos do Senhor, são escolhidos. Saulo, ele perseguia o povo de Deus, mas quando ele fala para Ananias: vai lá em visão, ora por ele, para que ele volte a ver, após o resplendor que para Saulo, e ele fica cego, ele diz para Ananias: pode ir lá, ele já está de joelho, ele já está orando. E eu já disse para ele que tu vais lá, não precisa ter medo. Ele não é mais aquele, ele é para mim também um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. E no momento que Deus, ele para o homem, ele tem um encontro, muitas das vezes muitos olham para você, aquela não tem jeito, aquele não tem jeito, é Jesus. No livro de Mateus, ele chama: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Venha aprender de mim, venha aprender da palavra. Mediante você venha cultuar, você venha adorar o Senhor, você venha ouvir a palavra ela molda o vaso, mas você tem que querer, você tem que dar crédito à palavra do Senhor. E ali Saulo, ele é parado, porque ele também é um vaso escolhido. Deus usa ele ali, aquela força, aquela garra dele, para pregar o Evangelho. Foi um grande missionário, da obra do Senhor. Mas nós vemos aqui no texto a desobediência de Sebna, arrogante, orgulhoso. Ele escolhe um lugar alto para fazer o seu túmulo, para preparar um lugar para ele ficar. E o texto vai dizer para nós que Deus disse que iria rolar ele dali, porque não agradava o Senhor. Quantos têm feito a obra do Senhor, mas não está agradando? Porque não está fazendo a obra do Senhor por amor, por entender que a palavra, ela tem que alcançar a todos, sem acepção de pessoa. Jesus Cristo, ele ama a todos. Ele veio por todos quanto aceitarem a palavra, todos quanto renunciarem pela palavra. Jesus, ele não escolhe por poder aquisitivo, por quanto ganha, por como está vestido, não. Ele transforma, ele molda o vaso, desce a casa do olheiro, e ele vai fazer de você como o olheiro fez com o vaso. O vaso se quebrou, o vaso se desvia, mas Jesus Cristo, ele traz de volta, ele começa a tratar, ele começa a moldar o vaso. Ele é Deus fiel. E ali ele observa, ele olha, recebe, que não tinha nada que estava agradando a ele. E ele tira ele diz: eu vou te arrolar daí da onde você está. E ele coloca naquele lugar o servo fiel, Eliaquim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali lá no versículo 21, revesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, então entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e será do Pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Então Deus tira, ele
tira da onde não é para você estar e coloca quem é para estar. Não fique orgulhoso, não fique arrogante. Eu só posso fazer. Se eu não estiver na igreja hoje, não tem culto. Se eu não for lá, não vai ter louvor. Não, deixa Deus usar o menor da casa. Ele também foi chamado. Ele também é ovelha do Senhor. A palavra também está moldando ele. Ele também canta. Pode não ser com excelência, mas ele adora. E Deus recebe a adoração. Quando Deus conhece a intenção do coração. A palavra do Senhor no Salmo 139 diz que ele está em todo lugar, ele vê todas as coisas e ele sabe de todas as coisas, né? No momento você pode estar escondido, pode apagar todas as luzes, esconder em qualquer lugarzinho que o Senhor está te vendo. Ele sabe quem você é. Não está oculto, é Ele que chama. Louve. Eu não louvo com excelência. Louve, o Senhor recebe. Porque Ele te conhece, Ele te chamou. Ele te chamou para aprender dEle, que é manso e humilde de coração. A palavra do Senhor, ela liberta, ela transforma. E aqui Ele prepara uma túnica, Ele arruma, Ele veste, Ele aqui. Servo fiel. E Ele arrola de lá, né? Ali recebe aquele homem arrogante. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu ministrava a palavra e aí eu tinha uma pessoa que ela me observava e sempre balançando a cabeça. É conforme Deus quer. Não é conforme a gente quer. É conforme o Pai quer falar. O Senhor, Ele fala conforme Ele quer. Ele chama, Ele capacita, Ele fala conforme Ele quer. Louvado seja Deus. E ali, eu fiquei observando todo o decorrer do culto. Quando a irmãzinha me deu esse vidrinho de azeite, eu fui lá naquela viúva de 2 Reis, capítulo 4, no momento de aflição, no momento da perda do esposo dela, ela lembra: meu marido servia ao Senhor e eu vou lá. E ela chega lá: meu marido, teu servo, temia ao Senhor, servia ao Senhor, eu preciso de socorro, eu preciso, de uma direção. E quando Deus usa, e dá uma direção a Eliseu, diz para ela: declara o que tens em casa, louvado seja o nome do Senhor. Ela diz: a tua serva não tem nada em casa, tão somente uma botija com um bocado de azeite. Nós observamos que esta pequena botija tem um pouquinho de azeite, aqui tem um pouquinho mais. Pega vasilhas emprestadas, não pouca, muitas vasilhas. Se nós saíssemos dessas casas aqui pedindo vasilhas emprestadas, e se nós vamos deitar em todas um pouquinho desse azeite, ela ia dizer: não vai adiantar, não tem como, gente. 100 vasilhas, não vai dar para encher. Nós não íamos receber a nossa vitória. Glória a Deus, fala, papai. Mas nós estamos na casa, crendo que vamos receber. Quando eu saio de casa, eu orei ao Senhor, diz: Pai, o Senhor conhece. O Senhor sabe como está a tua serva nessa noite. Eu vim aqui como vocês para receber a cura, para receber libertação na casa, para receber a transformação de vida na minha casa. Lá tem alguém que precisa. E nós estamos pregando o Evangelho. Quando a pastora orava, ela disse: olha como eu estou aqui, olha como eu estou aqui. Mas é a nossa obediência que vai fazer nós alcançarmos a vitória. Aquela mulher, naquela condução que ela vivia com seus 2 filhos, para ser dado como escravo, ali após a morte, ela procura Eliseu: e agora o que eu hei de fazer? Declara. E ela declarou aquela pequena quantidade de azeite: vai, pega vasilhas emprestadas, não poucas, muitas vasilhas. E ela pega, eu quero crer que com aquela quantidade de azeite que ela sabia que tinha, ela volta para casa. Ele diz: entra, pega vasilhas, entra no seu quarto, você e seu filho, e começa a deitar. Ela já teria desistido de início, não vai dar certo. É esse não ir que impede da gente de receber.
É este não crer que impede a gente de não receber a nossa vitória. Ah, não vou receber hoje. O culto acabou rápido. Tinha pouca gente. Ah, ninguém falou comigo. Jesus é quem está te vendo. É Ele sabe o que você precisa. É Ele que cura. É Ele que liberta. É Ele que transforma. Ele te chama para renunciar. Ele te chama para obedecer os mandamentos da palavra. E Ele diz que a porta que Ele abrir, ninguém fecha. A que Ele fechar, ninguém vai abrir para você. Tem momentos que Deus vai te deixar passar o deserto. Tem momentos que Deus vai deixar você passar provação. Mas é momento que Deus está aperfeiçoando a tua fé. Porque você não pode desistir mediante de uma quantidade pouca de azeite. Você não pode desistir no momento da tribulação. Aleluia. Você tem que perseverar na dor. Como a pastora disse aqui, subimos aqui e a unção desce, a cura vem, parece até que nós já estamos curados. Ó, glória. Mas eu creio que hoje eu vou levar a minha vitória. Eu creio, porque o Senhor me conhece. E Ele sabe como eu cheguei nesta casa. Ele sabe, todo o tempo qual eu recebi o convite, eu falei, Senhor, eu vou desistir, Senhor. Tá difícil, Senhor. Não tem como. Aí, se aquela viúva retrocede, ela não receberia. Se aquela viúva, ela não obedece, ela não receberia. E por isso eu vim na obediência do Pai. Porque eu creio que eu vou levar a minha cura, a minha vitória. Nós temos renunciado. O Senhor tem visto o quanto nós temos renunciado para viver a palavra dele. Porque em todo tempo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e 5, diz que nós somos vaso. E lá no 5 diz que nós temos que ser despidos das coisas desse mundo para ser revestido das coisas de Cristo. Lá no livro de Mateus 25, diz que aquelas 5 estavam prudentes, estavam de acordo, estavam aprovadas, estavam em ordem, não esqueceram o azeite. Mas tinha 5 que esqueceram o azeite. Aleluia. E não tem tempo mais para vir buscar. O momento é hoje. Deus está te chamando para renunciar. Porque se você não renunciar, Ele já disse para nós no livro de Deuteronômio, né? Que as promessas de situações complicadas virão. Algo não vai dar certo. Algo Deus vai travar. Porque é para você entender o chamado do Pai. Ali nós vemos no capítulo 6 de Isaías, que ele diz, ai de mim, sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor chamou, tocou, libertou para levar a palavra para hoje. Então essa noite nós estamos aqui na obediência do Senhor. Né? Nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O amor sacrificial dele na cruz do Calvário. Quantos não têm entendido que Jesus Cristo morreu, deu a vida por nós? A vida dele foi interrompida, teve um processo para ele trazer a palavra, mas ela foi interrompida porque era necessário nós entendermos que ele desceria à sepultura, mas ele ia ressuscitar. Mas para nós entendermos que todos quanto renunciarem hoje o que o mundo oferece, herdarão também o reino dos céus e viver aqui despindo e se revestindo da palavra para poder ser aprovado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso, Ele ama a todos, Ele quer vida eterna para todos, mas todos quanto entenderem a palavra, todos quanto valorizarem o sacrifício dele lá na cruz do Calvário, né? Lá na cruz do Calvário ele pagou o preço, ele morreu, não foi porque ele tinha pecado, não foi porque ele estava na desobediência, mas foi para que nós recebêssemos a salvação, recebêssemos uma segunda oportunidade, né? Porque quantos têm descido e não têm sido aprovados? E essa senhora que eu disse, ela está com os momentos assim pelos médicos contados, mas ela disse, eu não quero Jesus. Eu não quero Jesus.
Não precisa falar. Eu não quero, eu já falei que eu não quero, né? E assim fica difícil, né? Mas o Senhor diz para nós que nós temos que continuar pregando a palavra dele. Nós temos que dizer que ele cura, que ele salva e que ele liberta. Quantas das vezes nós vamos dizer que ele salva, ele cura, ele liberta? E filhos nossos precisam da libertação. Mas é em meio à nossa caminhada, é em meio à nossa perseverança, é em meio a nós levarmos a palavra a outros, Deus vai salvar lá da nossa casa. Deus vai curar alguém que está lá acamado. A pastora ainda me falou que essa noite eu oro e recebem a cura. E eu estou com dor. Mas olha, ela continua de pé. Ela está aí. Ela disse que ia sair para o médico. Não vai precisar, porque papai vai cuidar. Vai descer com refrigério. Quantas vezes nós não sabemos como vamos levantar, como já foi dito aqui nessa noite. Aleluia! Nós deitamos, Senhor, eu não sei. Quantas vezes nós levantamos e olhamos, contemplamos e podemos agradecer, Senhor, muito obrigado. O Senhor me permitiu mais um dia. O Senhor me permitiu uma noite em paz. Louvado seja Deus. Até o descanso é necessário. Eu amanheci muito mal, mas eu saí, eu voltei e eu me permiti descansar um pouco. Hoje estou aqui, eu ainda falo para honra e glória. O nome é do Senhor. É Ele que sustenta o vaso na terra. Pode estar doendo, Ele toca. E nós recebemos a vitória. Nós recebemos o refrigério, né? A palavra do Senhor diz, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão. Nós temos sido renovados. Viemos sentindo com dificuldade para caminhar, descemos em oração, sentimos dificuldade no joelho, levantamos e vamos para casa alegre. Vencemos, porque o Senhor nos deu vitória. O Senhor, Ele esteve conosco. O Salmo 91 diz que Ele é a segurança. A nossa segurança é o Senhor. Mas tem uma palavra muito importante, que é para aquele que habita. Aquele que habita. Aquele que busca. Aquele que obedece. Aquele que persevera. Aquele que renuncia. Não é para qualquer um. Não vai receber de qualquer maneira. É para aquele. Aleluia. Aquele que habita debaixo das asas dele. Aquele que busca. Aquele que se põe de joelho. Aquele que se humilha. É necessário se humilhar. É necessário, Senhor. Eu não sou nada. O Senhor é tudo na minha vida. Que canta, é necessário humilhação. É necessário renúncia. É necessário oração contínua. É necessário permanecer. Aleluia. Quantas vezes se levantarão pessoas contra a nossa vida? Como eu estava dizendo, aquela irmã dizia, eu vou observar se hoje tu prega bem. Jesus tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E passa o tempo, Senhor, eu vou desistir, Senhor. Eu não vou mais para a igreja desse lugar, não. Eu vou mudar de igreja porque não tem condição. Mas o chamado é dele. É Ele que mostra a porta que Ele abre. A porta que Ele abre ninguém fecha. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo poder está no controle dEle. E um dia eu ministrava em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, falando sobre a sunamita e Eliseu, quando ele é observado como um santo homem de Deus. Para nós sermos observados, hoje nós pregamos aqui, amanhã os irmãos têm que me encontrar e falar, é ela, é aquela lá, ó, é a serva de Deus. Nós temos que dar testemunho, temos que viver a palavra, pregar ela e viver ela. Louvado seja o nome do Senhor, para Deus operar na nossa vida e na vida daqueles que recebem. Temos que viver aquilo que nós pregamos. Quantos têm pregado não têm vivido aquilo que têm pregado? E quando eu trazia essa palavra falando sobre a sunamita, sobre o filho que Deus disse que lhe daria no tempo determinado, acabei de trazer a palavra, ela se levantou, veio diante de mim e falou assim, hoje você pregou como nunca.
pregar. Sabe o que aconteceu? Ela saiu da casa do Senhor. Se afastou, foi embora. Ela e o marido falaram, nunca mais voltar. Disse que nunca mais voltaria. Então é assim que Deus faz. Deus nos honra. Ele chamou, ele disse, levanta. Levanta, que eu serei contigo. Se você guardar os mandamentos desse livro. Glória a Deus. Se você pregar ele e viver ele. Eu serei contigo aonde você pisar a planta do seu pé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente recebe um convite para ir num ministério diferente, você levanta e olha, cuidado lá, hein? Nós seguimos a Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? O bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, é Ele que cuida de mim. Eu estou obrigada debaixo das asas dele, porque Ele diz que é aquele que habita, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é para qualquer um. Não é para aquele que só visita, vai embora e renuncia a Jesus. É para aquele que habita. Oh, aleluia! Glória, 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 glória. Aleluia! Louvado seja o nome dele. Ele tem sustentado a igreja. Ele tem abençoado a igreja. Todos quanto obedecem a palavra, os mandamentos do Senhor. Que você não venha temer situações. Que você não venha temer levante. Aquele que se levantar de você, você não vai conseguir. Não, Deus está comigo, Ele está na frente. O chamado é dele. Uma vez eu fui ministrar num outro lugar e desde cedo me bateu